Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula desse seu mini curso que trata sobre bases numéricas. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E você já deve ter notado a diferença, a gente fez um pequeno upgrade. A gente era assim, né? E agora ficou desse jeito. Então a gente tá sofrendo umas mudanças. Na verdade, eu vou continuar utilizando as duas câmeras. Quando eu quiser falar com vocês, eu uso aqui a GoPro. Eu posso utilizar aqui a câmera nova, que ficou bem mais maneira. Mas agora a gente vai dar continuidade àquilo que a gente tinha falado anteriormente sobre as bases numéricas. E como eu disse anteriormente, isso aqui é uma preparação para o curso em vídeo de hardware e o curso em vídeo de redes. Sim, pequeno gafanhoto, eles estão chegando. Tudo vai depender de vocês. Ah, aqui embaixo, ó. Você acha que nessa câmera nova não vai aparecer? Tá aqui, ó. Essa é a nossa meta. Se a gente, como desafio, cumprir essa meta, o curso em vídeo de hardware e o curso em vídeo de redes vão sair. Na verdade, não vão sair os dois. Vai sair um só no início. A gente pode até fazer uma votação para saber qual vai sair antes. Ou então a gente vai lançar o que a gente tiver mais adiantado nas gravações. E não se preocupem, as gravações já começaram. Mas se você se lembra muito bem, na aula passada a gente falou sobre o sistema binário e qual é a relação que ele tem com o nosso sistema decimal. Você se lembra, não lembra? Claro que lembra. Então a gente fez vários processos de conversão da base decimal para a base binária, da base binária para a base decimal e vice-versa e tudo mais. O quê? Tu não viu ainda? Então aqui, ó, querido, voltamos ao modo tradicional. Clica aqui, que aqui você vai ser desviado para a playlist desse mini curso de bases numéricas. Assiste na sequência, porque senão você vai ficar totalmente perdido. E eu vim aqui agora para te mostrar dois novos sistemas. Na verdade, eu vou fazer uma aula 2 em 1. Eu vou te apresentar o sistema octal e o sistema hexadecimal. Pois é, gafanhoto. Na verdade, não existem só esses quatro. Esses 4 sistemas, decimal, binário, octal e hexadecimal, são os mais utilizados na área de TI. E são aqueles que a gente vai utilizar na maior parte do caso. Existem vários exemplos. Por exemplo, o sistema binário é o sistema de representação de todos os números na base do computador. O sistema hexadecimal, por exemplo, se você for ver os novos números de IP, os novos números de IP são todos representados em hexadecimal. E alguns sistemas de erro de jogos ou sistemas de erro de esgotamento de memória e tudo mais, a representação é feita utilizando o sistema octal. Então esses 4 sistemas são muito importantes para quando você vai começar a trabalhar os seus estudos em tecnologia de informação. Qualquer faculdade, qualquer colégio, na hora que vai começar a te ensinar sistemas de numeração, vai abordar esses 4. Claro que o binário é o mais valioso, é onde a gente vai focar mais, mas existem os sistemas octal e hexadecimal também. O sistema decimal é importante, não preciso dizer porquê, né? A gente utiliza sistema decimal. Então, apenas recordando, o sistema decimal é composto de 10 dígitos, até o nome já diz isso. Vai de 0 até 9. O sistema binário vai trabalhar apenas com 2 dígitos, então você vê aí os dígitos 0 e 1, e aí você já consegue prever como é que funciona o octal, né? O sistema octal trabalha com 8 dígitos, então ele vai de 0 a 7. Os dígitos dos números em octal vão de 0 a 7, então são excluídos da representatividade em octal os dígitos 8 e 9. E fica até esquisito você falar, né? Octal. Octal elimina o 8. O decimal elimina o 10, vai até o 9, porque ele começa a contar de 0. Então, o binário elimina o 2. O octal também vai eliminar o 8. Então, ele vai de 0 até 7, que se você der uma contada aí rapidamente, sem precisar de muita técnica, você vai ver que tem 8 dígitos. E temos também o sistema hexadecimal, que tem os dígitos de 0 até 9. E aí você pode ficar pensando, tá faltando coisa aí. Como é que eu vou colocar os outros dígitos? Então, de 0 a 9 eu tenho 10. Se são 16, estão faltando 6 aí. Mas que símbolos a gente vai utilizar para completar esses 6 que estão faltando? E eu te digo, letras. Vai de A até F. Então, acompanha aí comigo. O A vai ser o 10, o B vai ser o 11, o C vai ser o 12, o D é o 13, o E o 14 e o F é o 15. Meu querido, vai se acostumando. Então, quando um número em hexadecimal tiver letras, na verdade, eu utilizei as letras como símbolos para dígitos. Não pensa que é a letra A. Não, é o dígito, é o 10º dígito de um número em hexadecimal. Tá ficando confuso? Não precisa ficar confuso não, meu querido. Vem com o tio, que o tio vai te explicar direitinho. Antes de te explicar, vamos dar uma pequena revisada aqui no sistema decimal. Você lembra como é que se representava os números em decimal? Tinha lá, por exemplo, o número 2004. E esse número 2004 eu posso falar exatamente assim como eu estou falando, 2004. Lembrando que em sistemas binários, e agora eu já vou te dizer, em octal e hexadecimal, você não fala 2004. Por exemplo, 2004 é um número em octal também. Todos os dígitos são octais.
Mas eu não vou falar 2004, eu vou falar 2004 em base octal. Mas aqui eu estou representando em base decimal, então eu vou falar 2004 normalmente. Como é que é feita a representação desse número na notação posicional que a gente viu antes? Apenas lembrando, a notação posicional é aquela que leva em conta a posição de um número. Então, no nosso sistema decimal, a gente tem lá a casa das unidades, das dezenas, das centenas, da unidade de milhar, da dezena de milhar, da centena de milhar e por aí sucessivamente. Para representar isso, a gente vai colocar 2004, coloca todos os dígitos, multiplica ele pela base, que no nosso caso aqui é 10, coloca os expoentes de trás para frente, 0, 1, 2 e 3, e soma todos os resultados. Resolvendo todas essas expressões, a gente vai ter 2 vezes 1000, mais 0 vezes 100, mais 0 vezes 10, mais 4 vezes 1. Isso vai me dar 2000 mais 0 mais 4, que vai me dar o 2004. Essa é a notação posicional que a gente viu na primeira aula desse curso. Então lembra da primeira aula? Tá aqui, ó. Pode vir na playlist, que essa playlist aqui tá caprichada, ela foi preparada justamente para isso. Então, não dá mole, não pule etapas, porque senão você vai ficar perdido. Depois não adianta chegar, mas isso é difícil pra caramba. Claro, você tá pulando etapa, pequeno gafanhoto. Apenas relembrando também, vamos colocar um número aqui em base binária. Por exemplo, 1101. Esse número a gente não fez nas aulas passadas. 1101, para representar em decimal, é 1101. Pego cada um dos dígitos, multiplico pela base, que no caso aqui é 2, coloco as potências de trás para frente e somo os resultados. A notação posicional ela é aplicável para qualquer base, inclusive a octal e a hexadecimal, que a gente vai ver agora. Resolvendo isso, vai dar 1 vezes 8, mais 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1, que vai me dar 8 mais 4 mais 0 mais 1, que é a mesma coisa que 13 na base 10. Então, se você der uma olhadinha lá na nossa tabela, 1101 é a mesma coisa que 13. Te mostrei macete para converter, fiz tudo na aula passada. Mas o foco aqui nosso é na notação posicional. Então, deu uma relembrada? Então, vamos ver se isso tudo se aplica nas novas bases que a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos começar a tratar bases novas. Vamos começar a trabalhar com base 8, números pequenininhos. O número octal que eu trouxe aqui para a gente começar é o 371. Apenas lembrando, o dígito máximo da base octal não é 8, é 7. Então, 371 está totalmente dentro de uma representação em octal. Por exemplo, 283 não é um número octal porque o 2 e o 3, tudo bem, mas o 8 não é um dígito em octal. Como eu vou fazer essa representação em decimal? Molezinha. 3, 7 e 1 representa no papel, multiplica cada dígito pela base, que no meu caso agora é 8, boto as bases de trás para frente, as potências, 0, 1 e 2, vou somar os resultados. A partir de agora eu vou fazer, devagarinho, ó, 3 vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Então vai ficar 3 vezes 64, 7 vezes 8 e 1 vezes 1. Vamos resolver essa equação aqui. 3 vezes 64, 192. 7 vezes 8, 56. 1 vezes 1, 1. 192 mais 56 mais 1 é a mesma coisa que 249 na base 10. E aí, eu posso sim dizer 249, que é um número em decimal. Acompanha aqui comigo. Eu posso dizer sem medo de ser feliz 249, mas eu não posso falar 371, porque 371 é um número representado em base octal, não em base decimal. Ficou claro? E vamos representar aqui, já que a gente está no embalo, um número em hexadecimal. O número de 3 dígitos que eu escolhi aqui foi o número 1FA. Sou esquisito? Sou estranho? Concordo contigo. 1FA não é um número em decimal. Em hexadecimal é 1. F e A são dígitos em base hexadecimal. Apenas lembrando, o F vale quanto? 15. O A vale quanto? 10. Exatamente assim que a gente vai representá-lo. Então, na hora de colocar os dígitos, eu não vou colocar 1, F e A. Eu vou botar 1, 15 e 10. 15 sendo o valor de F e 10 sendo o valor de A. Isso é universal. A base é hexadecimal. O A é 10, o B é 11 e assim sucessivamente até o F, que é o 15. Como sempre, o 16, que é a base, ele é eliminado porque eu começo a numeração com 0. Vou pegar cada um desses dígitos e multiplicar pela base, que no caso aqui é 16, então vou colocar isso, e de trás para frente, como sempre, vou representar as bases, as potências 0, 1 e 2. Depois de tudo isso, vou somar os resultados, assim como eu fiz lá em cima. Resolvendo tudo isso, eu tenho 1 vezes 256, né? 16 ao quadrado é 256, mais 15 vezes 16, mais 10 vezes 1, que é a mesma coisa que 16 elevado a 0. Apenas lembrando, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Não se esqueça disso.
Resolvendo isso, vai dar 256 mais 240 mais 10, que é o resultado de 506 na base 10. Então, no seu dia a dia, por exemplo, pensa no número 249 em base decimal. 249 na base decimal é 371 na base octal. Agora vai lá, pensa no 506. 506 na base decimal, que a gente está acostumado a representar, é a mesma coisa que 1FA na base 16. Ficou claro? Deu para entender direitinho o negócio? Mas vamos dar continuidade que a gente tem mais coisa para fazer aqui. O que nós vamos fazer agora é representar números maiores. Só para a gente exercitar, vamos pegar um número de 4 dígitos em cada uma dessas bases novas, na octal e na hexadecimal. Eu sempre vou recomendar. Então, 1257 é o número que eu propus aqui. Pausa o vídeo. Vamos para a tela direto. Estando na tela aqui, pausa o vídeo, anota 1257 e faz no papel. Essa, pequeno gafanhoto, é a única maneira de você aprender. Eu já falei várias vezes, a prática é o que leva à perfeição. A prática é o que te leva ao aprendizado. Eu posso te garantir duas coisas. Se você praticar, eu te garanto que você vai aprender. Agora, eu também te garanto que se você não praticar, você não vai aprender. Então, eu espero que você tenha pausado e nós vamos começar aqui, ó. 1257, começamos com a representação. 1257, cada um dos dígitos separados. Vou pegar cada um deles e multiplicar pela base, que no meu caso aqui é 8. Vou colocar as potências sempre de trás para frente, 0, 1, 2 e 3, e vamos somar todos os resultados, assim como a gente fez com 3 dígitos, também vai funcionar com 4 dígitos. Resolvendo essa equação, 8 ao cubo é 512, 8 ao quadrado é 64, 8 elevado a 1 é 8, e 8 elevado a 0 é 1. 1 vezes 512 é 512, 2 vezes 64 é 128, 5 vezes 8 é 40 e 7 vezes 1 é 7. Somando 512 mais 128 mais 40 mais 7, chegamos ao resultado, que é o 687 na base 10. Então, se você pensar aí no número 687, ele é o 1257 na base octal. Vamos agora a um número representado na base hexadecimal, também com 4 dígitos. Vai ser o 13C2. 1, 3, C e 2 são dígitos totalmente possíveis na base hexadecimal, nunca se esqueça disso. Vamos representar cada um deles. 1, 3, 12 e 2, lembrando que o C vale 12, então você não vai colocar C, você vai colocar 12. Multiplica cada um deles pela base, que no nosso caso aqui é 16. Vamos colocar mais uma vez todas as potências de trás para frente, 0, 1, 2 e 3, e vamos, como sempre, somar o resultado. Fazendo essa conta, 16 ao cubo dá 4.096. 16 ao quadrado é 256. 16 elevado a 1 é 16. 16 elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 4.096 é a mesma coisa que 4.096. 3 vezes 256 é 768. E 12 vezes 16 é 192. Somando 4.096, 768, 192 e 2, chegamos aos 5.058 na base 10. Viu como é fácil fazer a conversão de qualquer base para a base 10? Qualquer base. Você pode inventar aí a base, sei lá, 7. Existe base 7? Existe, são dígitos de 0 até 6. Se essa representação for útil para você, você pode utilizar. Ah, existe base 3? Sim, 0, 1 e 2. Então, eu tenho 3 dígitos para representar. Como é que eu faço a conversão para decimal? Bota cada dígito, multiplica pela base, coloca as potências e soma os resultados. É sempre assim. Então, a gente aprendeu aqui 2 exemplos de cada um, como fazer a conversão de octal para decimal e também como fazer a conversão de hexadecimal para decimal. Agora, a gente vai fazer o contrário. Como é que eu pego, por exemplo, um número em decimal e coloco ele em octal? Ou um número em decimal e coloco ele em hexadecimal? Antes, vamos dar uma relembrada de como a gente fazia no número binário? A conversão de decimal para binário, se você se lembra muito bem, era feita da seguinte maneira. Por exemplo, 13 na base 10. Eu pego o 13 e vou dividir ele por 2, que é a base que eu quero de destino, que é binária. Dividindo 13 por 2 vai dar 6. 6 vezes 2 é 12 para 13, 1. Vou pegar esse 6 e dividir por 2 também, que vai dar 3 e resta 0. Pegando 3 e dividido por 2, vai dar 1 e resta 1. Ainda dá para eu dividir. Vou pegar esse 1 e dividir por 2, não dá mais, vai dar 0 e resta esse 1 aqui. Feito isso, o que eu faço? Você lembra? Vou pegar, quando eu chegar ao valor de 0, quando não for possível mais dividir, eu vou pegar todos os restos de trás para frente. Para fazer isso, eu boto lá, ó. Vou representar 1, 1, 0, 1. Então, 13 na base decimal é a mesma coisa que 1, 1, 0, 1 na base 2. A gente já fez teste, a gente já representou, já provei para você que funciona, isso nas aulas anteriores. E aí, como que será que a gente joga, por exemplo, de base decimal para base octal? A linha de raciocínio
é exatamente a mesma. Vamos realizar aqui uma conversão decimal para octal. Por exemplo, o número 177 na base 10. 177 na base 10, como é que eu represento isso em base octal? É simples. Vamos pegar o 177 e dividir por 8, que é a base que a gente quer atingir. 177 dividido por 8 dá 22. 22 vezes 8 dá 176. Para 177, resta 1. Você se lembra como divide, né? Pode ser que você não tenha muita prática, mas dividir você sabe dividir. Então, pratique para você ir se acostumando com essa representação. Você vai precisar muito disso, por exemplo, quando a gente estiver no curso de redes e tiver que calcular uma máscara IP, calcular um endereçamento IP. Isso tudo nós vamos utilizar essas técnicas que a gente está aprendendo agora. Então não adianta chegar lá na frente e falar assim, não, calcular IP é difícil, calcular endereçamento, calcular máscara de subrede é difícil. Não é difícil se você souber tudo isso. Então, pratique. Vou continuar dividindo. 22 dá para dividir por 8. 22 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 22, 6. Vou continuar. 2 dá para dividir por 8? Não dá mais, né? Vai dar 0 e resta 2. Feito isso, qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Sim, gafanhoto. Vamos pegar os restos de trás para frente, exatamente como a gente fez no sistema binário. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2, 6, 1. Então, 177 na base decimal é a mesma coisa que 261 na base 8. Molezinha, né? E você pode estar se perguntando, será que isso é verdade? Será que dá essa conta certa? Vamos fazer a prova real aqui. Então, se eu estou te dizendo que 177 é 261 na base 8, a gente pode provar isso. Vamos tirar a prova real aqui. Vamos representar aqui o 261 utilizando aquela técnica que a gente utilizou há pouco tempo. 261 a gente representa 261, multiplica cada um por 8, coloca as potências de trás para frente 0, 1 e 2 e soma os resultados dessa multiplicação entre potências. 2 vezes 8 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 64. 6 vezes 8 elevado a 1 é 6 vezes 8. E 1 vezes 8 elevado a 0 é a mesma coisa que 1 vezes 1. Vai ficar 128 mais 48 mais 1, somando isso tudo, 177 na base 10, que é exatamente, eu comprovei que 261 é 177, e antes eu tinha provado que 177 na base 10 era 261 na base octal. Tá mais do que provado, não tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa utilizando o sistema hexadecimal. Será que vai dar certo? Vamos realizar aqui agora uma conversão decimal hexadecimal. A forma de raciocínio é exatamente a mesma. Vamos pegar um número decimal qualquer aí. Por exemplo, 685 na base 10. Como é que eu vou fazer essa conversão? O mesmo processo. A gente vai pegar 685 e vamos dividir por 16. 685 dividido por 16 dá 42. O resto dessa divisão é 13. Vou pegar esse 42 e dividir por 16 de novo. Vai dar 2, para 42, 10. Vou pegar esse 2, dividir por 16, aí sim não vai dar mais, vai dar 0 e resta esses 2 que eu não consegui dividir. E aí vem uma dúvida cruel. Vamos representar como? Eu vou representar 2, 0, 1 ou 1, 0, 3, 1 ou 1, 3? Fica a dúvida aí, né? Na verdade, não tem dúvida nenhuma. Você se lembra que a gente tem as representações dos dígitos 10 e 13? 10 em decimal, para hexa, é A. 13 em decimal, em hexa, é D. Então, a representação desse número 685 na base 10, vamos fazer o resto de trás para frente, vai ser 2AD na base 16. Eu sei, pequeno gafanhoto, pode soar estranho você botar 2AD como um número, mas é um número na base hexadecimal, vai se acostumando com isso. Quer ver onde a base hexadecimal vai se aplicar? Procura aí na internet, endereço IPv6. Pega um endereço do IP na versão 6, o IP novo. Procura aí no Google, procura no Google. Você vai ver que é um número representado em base hexadecimal. Ele tem dígitos de 0 a 9 e também tem os dígitos A, B, C, D, E e F. Simples assim. E mais uma vez, vamos tirar a prova real. Vamos ver se 685 na base 10 é a mesma coisa que 2AD na base 16? Então, vamos pegar lá 2AD. Como é que a gente representa isso em base decimal? 2, 10 e 13. A gente não vai representar o A e o D, né? Vamos colocar 10, que é o valor de A, e 13, que é o valor de D. Vamos multiplicar pela base, que é o 16. Vamos colocar as potências de trás para frente, 0, 1 e 2, e vamos somar os resultados. Exatamente a mesma coisa que a gente fez todas as vezes durante essa aula. 2 vezes 16 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 256, mais 10 vezes 16, mais 13 vezes 1. Isso vai me dar 512, mais 160, mais 13, e o resultado, somando 512, 160 e 13, é a mesma coisa que 685 na base 10. Então, você vê aqui que eu consegui comprovar que 685 é a mesma coisa que 2AD. E aí?
Agora você já sabe trafegar entre as bases. Você sabe jogar qualquer base para a base 10 e sabe também jogar da base 10 para qualquer base. Esse tráfego básico entre as bases é uma coisa muito importante a se fazer. Então, a gente tem o sistema decimal, mas a gente sempre vai utilizar os outros sistemas que são importantes para a gente. A gente foi aprendendo durante o tempo a realizar a base decimal como a base principal e fazer as conversões binário-decimal, decimal-binário, fazer octal, decimal, decimal-octal e sistema hexadecimal para sistema decimal. Mas e se eu quiser, por exemplo, converter coisas diferentes, como, por exemplo, um hexadecimal em binário? Dá para fazer? Dá sim. E eu vou te mostrar como. Vamos então aprender a realizar essa conversão um número simples aqui em hexadecimal. Por exemplo, um E. O primeiro passo é representar um E na base decimal. E fazer isso a gente já fez várias vezes. Eu vou colocar 1 e vou representar o 14, que é o valor de E. Vou multiplicar os 2 pela base, que é 16, e vou, como sempre, colocar as potências de trás para frente, 0 e 1. E vamos somar o resultado exatamente como a gente fez anteriormente. Isso vai me dar 1 vezes 16 mais 14 vezes 1, que vai me dar 16 mais 14, que é a mesma coisa que 30. E não se esqueça, pequeno gafanhoto, esse 30 está na base 10. Mas, Guanabara, você pediu para fazer a conversão entre hexadecimal e binário, não decimal. A gente passou pelo decimal no meio, mas agora a gente vai jogar para binário. Como? Já te ensinei. Para converter 30 da base decimal para a base binária, a gente vai pegar o 30 e vai dividir por 2. 30 dividido por 2 dá 15 e resta 0. 15 dividido por 2 vai dar 7 e resta 1. 7 dividido por 2 vai dar 3 e resta 1 também. E 3 dividido por 2 vai dar 1 e resta 1. Esse 1 ainda dá para dividir. Vamos pegar ele e dividir por 2. Não vai dar mais, vai dar 0 e resta esse 1 que era para dividir. Vou pegar todos os restos e 1E na base hexadecimal, que é 30 na base decimal, é a mesma coisa que 11110 na base binária. Se eu realizei essa conversão de hexadecimal para decimal e de decimal para binário, existe sim correlação entre elas, então eu posso afirmar que 1E é a mesma coisa que 11110 na base 2. Ficou claro essa conversão? Ficou claro para você esse conceito? Eu espero que sim. E aí pode ficar uma pergunta, caramba, mas não existe uma relação entre essas bases? Se você for analisar, essa relação que existe sempre passando pela decimal, ela é pouco prática. E existe uma maneira, sim, de fazer relações entre outras bases. Por exemplo, existe uma relação entre o sistema octal e o sistema binário, dá para eu converter direto de octal para binário e de binário para octal, e também existe uma relação entre o sistema hexadecimal e o sistema binário. Isso é, dá para converter de binário para hexa e de hexa para binário. Mas isso a gente só vai ver na próxima aula, porque essa já chegou ao fim. É isso aí, pequeno gafanhoto. Encerramos mais uma aula nesse sistema novo, nessa imagem nova. Gostou dela? Eu também gostei bastante. E na próxima vez, agora a gente já vai utilizar esse sistema novo sempre. Eu queria convidar vocês a sempre continuar assistindo o vídeo, sempre valorizar o que o Curso em Vídeo faz. Cara, essas melhorias, ó, era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. Então valorize essa mudança, valorize esse investimento que a gente está fazendo no canal, sempre para melhorar. O que você vai fazer? Deixa eu ir lá pro outro lado para te mostrar. Como sempre, meu querido, aqui, ó, se inscreve no canal desse ladinho. Aqui você vê a playlist, né? Então, se inscreve, bota lá na engrenagem para você receber novas notícias e tudo mais. Aqui você vai ver a playlist com todos os vídeos, todas as aulas organizadas. E a experiência completa é no meio da tela, que é onde você vai ter acesso ao curso em vídeo, tudo organizado, tudo que se precisar para download, os slides, tá tudo lá em cursoemvideo.com. É isso aí, pequeno gafanhoto, a gente se despede por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, mostrando para vocês aquela relação que a gente prometeu de qual é a ligação que existe entre os sistemas binário, octal e hexadecimal. É isso aí, pequeno gafanhoto, a gente se vê na próxima. Um forte abraço e até lá!